gente. Bora lá trazer o Távola? Bora lá. Feliz Ano Novo! Feliz 2026 para nós todos. Beijo para a Daiane. Nossa, vocês estão iguaizinhos ao ano passado. A Daiane está parecendo tão Achei bem. Que a gente ia rejuvenescer. A Daiane está bronzeada, muito vocês bem, viram? Tá feliz. As férias fizeram muito bem a Daiane, está super bem. Daiane está ótima. E tal, tá ótimo. Super bronzeada. Saudade de você, Daiane. Estávamos com saudade. Meninos, olha. Feliz Ano Novo para todas e todos. Olha, deixa eu Regina, falar uma coisa você voltou para casa dos... Você voltou para casa dos seus filhos? Não. Eu estou lá e cá, é porque ainda meu computador está aqui. Deixa eu falar uma coisa, eu vou sair porque para ver se eles já me habilitaram. Vão falando aí que eu já volto. Tá bom, ok. Vão falando, é sempre muito bom. Vamos lá, começa você, Aroeira. Não, assim, é o primeiro programa do ano, um ano interessantíssimo, assustador, impressionante, e hoje ainda é dia 6, dia de Reis. Ou seja, isso promete, né, Miguel? Isso promete. Se o ano começou desse jeito, sem falar assim... Eu lembrei que hoje era dia de Reis. Eu ia falar também assim, 2 colegas nossos de profissão, o Ney Lima e o Cláudio Duarte, foram para outra esfera do universo também, mudaram de dimensão. E fica aqui uma homenagem a 2 grandes craques da caricatura e do desenho. Fui colega dos 2, de um no Globo e do outro no Dia. Gente fina, ambos gente finíssima, dulcíssimos. Os 2, verdade. Cláudio Duarte. Eu conheci o Cláudio, o outro eu não conheci, como é o nome do outro? Imagine pessoas absolutamente gentis, daquelas assim, que nenhum gesto, especialmente o Cláudio, assim, nenhum gesto dele era brusco ou nada disso. Uma das pessoas mais doces que eu conheci. E agora, 68 anos, 60 e poucos anos, mais novo do que eu, ele foi embora. O Ney já era mais da minha idade. Peguei a conversa pelo meio do... Desculpa, nós estávamos falando de 2 cartunistas que se foram... Agora, no começo do ano? No começo do ano. Exatamente. Eu trabalhei com os 2, um no Dia e outro no Globo. Quem? O Cláudio Duarte e o Ney Lima. Cláudio Duarte eu conheci. O Cláudio eu conheci também. Trabalhou no JB também, o Cláudio Duarte. Não, e jovem, o que houve? Muito jovem. Então, os dois morreram de câncer, na verdade. Que tristeza. Muito triste. Daí fica uma homenagem a eles, porque, assim, 2 craques. O Chico não conhecia, os 2 conheciam só o Cláudio. Eu fui mostrar as coisas do Ney Lima para ele, o Chico Caruso, ele surpreso com a qualidade impressionante da caricatura e do retrato do Ney. Depois, quem procurar na internet vai ver. Porque um amigo nosso em comum disse que as caricaturas dele estão vivas. Ney Lima, quem quiser olhar. E o Cláudio Duarte, 2 craques do desenho brasileiro, 2 craques da caricatura. Fica uma homenagem já no começo do ano. Pois é, coisa Bom, triste. um ano que promete, né? Um ano absolutamente uma incógnita de ano, porque eu não estou entendendo o que vai acontecer. Essa coisa da Venezuela mudou. Nós não entendemos nem o que a gente já não entendia antes. Não, Miguel, nós não entendemos nem o que aconteceu na Venezuela, ou seja, quem entendeu o que vai acontecer. Pois é, não, e a gente já não estava entendendo muito bem as coisas, agora então confusionou tudo. Gente, mas olha, eu acho que não é difícil de entender, porque as coisas estão hoje mais explícitas do que nunca. Então, tudo que a gente sempre viu do Império por baixo dos panos, agora eles tiraram a máscara e estão fazendo as coisas explicitamente, que é o que aconteceu na Venezuela. Mas isso é diferente de entender. A gente sabe por que eles fazem as coisas, a gente sabe que eles não estão escondendo mais, mas todas as notícias, o que está faltando, eu estava conversando com o Chico Pinheiro e ele comentando isso, o que mais está faltando nesse momento é reportagem. O que nós não temos é reportagem. Mas
A reportagem, a gente não tem reportagem, por exemplo, da Venezuela. A gente não sabe o que está acontecendo direito lá. Parece que tem gente na rua, tem gente, as pessoas estão protestando e as pessoas que não se opõem ao governo. Muita gente comemorando em outros lugares do mundo. Mas em Caracas parece que é isso. Mas é isso, você tem razão. A gente Nós não temos noção da dimensão. Você vê, tem a notícia do Pepe Escobar contraposta à mobilização da economia americana em torno da Venezuela, colocada junto com o discurso da Venezuela. Quer dizer, coisas demais acontecendo, é uma coisa inusitada, nós não tínhamos visto isso assim, nessa cara de pau. Já tínhamos visto intervenção direta, invasão de Granada. Mas não nessa cara de pau na América do Sul. Nessa cara de pau eu não tinha visto, e na América do Sul eu não tinha visto, porque Noriega foi no Equador. E assim por diante. Mas, Panamá, Panamá, perdão. É impressionante como, na verdade, vai chegando. Pois é. Batendo na porta, né, Miguel? Batendo na porta. Eu acho que dá. Eu estou assustado e preocupado, claro. Eu não sei o que vai acontecer. O cara é maluco. Estamos preocupados. Eu conversei hoje com o Paulo Nogueira Batista, e ele, muito sereno, falou isso. Ele está preocupadíssimo, porque o que vai acontecer, não com um ataque direto ao Brasil, por exemplo, mas os ataques que as ações que vão começar a ser feitas por conta das eleições, e vão ser muito poderosas, e a gente tem que estar muito preparado, e a gente não tem defesa, né? Como ele disse assim, ninguém ataca a Coreia do Norte, ninguém ataca a China, ninguém ataca a Rússia, nem Israel, todos têm armas nucleares. Né? Eu não sei se nós não temos defesa. Eu também não sei se é por conta das armas nucleares. Eu não sei, não. Por conta de um acordo de cavalheiros, digamos assim. Não existe mais isso, Miguel. Acabou acordo. Cavalheiros, entre aspas. Não. Dividiram o mundo. Sim. Eu vejo que tem uma mudança na ordem mundial e eu não estou mais assim, na boa, eu não estou mais comprando essa ideia de acrescentar uma quarta potência capaz de ser quinta potência, sexta. Nós temos 3 esferas de influência visíveis, e a ideia de esferas de influência caiu no nosso colo com um peso impressionante. Eu não esperava ver isso, poderia até imaginar, nem pensava nisso, para mim é uma ideia semi-superada, mas há tempos que a gente está vendo que isso está ficando resolvido no planeta. E isso me preocupa, porque, na verdade, assim, olha, foi tão fácil entrar na Venezuela, fazer o que fizeram, que não deve ter ninguém na liderança de nenhum país na América Latina dormindo com os 2 olhos fechados. Não tem como. Não tem como. Parece eles... Nós nem demos uma resposta tão... Eu acho que não invadem a Coreia, porque ali tem a China. A esfera de influência da China. Mas a Coreia também ninguém sabe qual seria a reação dela, é imprevisível, e eles têm a bomba. A Coreia, não sei se é tão imprevisível. Agora, a Aroeira... Coreia também, ao contrário do que o Ocidente diz, a Coreia do Norte tem juízo. Não é a estupidez que o Ocidente diz. Assim como a China não era, e a gente só foi descobrir agora que a China ficou famosa no planeta inteiro. Hoje a China é famosíssima. Mas eu percebo o seguinte, as coisas caminham, olha bem, a ONU desmantelada e sem a menor capacidade de fazer nada. Nós tivemos, na verdade, 2 países, dois grandes, 2 das gigantescas potências nucleares nos últimos anos, que fizeram isso. Porque aqui entre nós, não dá, por todas as razões geopolíticas, etc., etc., mas a Rússia também resolveu o seguinte, na Ucrânia não, com licença, foi lá e pimba. Não dá para não. A ameaça europeia ali pertinho, da OTAN. Claro, evidentemente, as razões geopolíticas são impressionantemente convincentes, porque elas são muito reais. Por outro lado, a atitude estava sendo regida por outro tipo de acordo, um acordo mais jurídico, um acordo dentro do direito internacional, já há algum tempo. E já faz um tempo, começou... Quer dizer, os americanos faziam isso com frequência, sempre fizeram, o tempo todo. Em certas partes do mundo, a gente até anestesiou, nem liga mais quando dói naquela parte, porque acontece o tempo todo. Olha, deixa eu dizer uma coisa.
A reação brasileira na OEA foi bem forte, muito mais do que a reação do Itamaraty aqui no dia do ataque. O Brasil subiu um pouco, a diplomacia brasileira subiu um pouco o tom. Agora, eu vi outro dia na NBC americana, norte-americana, um general dos Estados Unidos, que foi comandante na OTAN, ex-comandante na OTAN, dizendo o seguinte, criticando o ataque, dizendo: estamos voltando ao século XIX, porque tudo que os Estados Unidos construíram ao longo de todo esse tempo, toda a diplomacia, apesar de todas as ações por baixo do pano, eles construíram através do BID, da OEA, através das relações bilaterais com todos os países da América do Sul, eles foram construindo uma organização mundial, relações com esses países, e que, com esse simples ato, eles destruíram tudo e voltaram ao tempo em que não se respeita a lei internacional, quer dizer, eles não estão respeitando. Parece que a lei interna não foi desrespeitada, porque eles não declararam guerra à Venezuela, e é isso que o Congresso precisa aprovar. Então, como eles não declararam guerra... É polêmico. Mas as leis internacionais não são mais respeitadas, foram jogadas no lixo pelo Trump. Então, ele inaugurou uma nova era, digamos assim, eu acho. Uma nova era em que, olha, não me interessa o que a ONU pensa, o que nenhuma organização internacional pensa, sequer o que a China ou o que a Rússia pensem, em termos de direito internacional. Nós vamos atacar quem a gente quiser, claro que somos nós, aqui o quintal, e a hora que a gente quiser. Então, isso é muito assustador, e isso eu acho que inaugura um novo tempo que a gente não viu. Que é um velho tempo. Que, na verdade, a ideia de esferas de influência, a doutrina Monroe, tudo isso, os impérios europeus já agiam assim. Houve um processo de, digamos assim, civilização das relações internacionais que perdurou, foi tentado antes da Primeira Guerra, fracassou, a Liga das Nações foi para o espaço na Segunda, a ONU foi criada e a ONU agora parece estar indo pelo mesmo ralo que todas as outras instituições desse tipo. Porque com esferas de influência, o que importa haver um organismo internacional? Não existe organismo internacional. Existe um acordo de 3 potências, 4 potências, e suas esferas de influência. Essa é uma preocupação que eu tenho. E é o seguinte, torna a diplomacia mais necessária do que nunca. Então, agora, o meu ponto. O que nós, do lado de fora dos Estados Unidos, podemos fazer? Nada, pelo visto. Mas eu vi um artigo interessante, assim, restou a oposição interna dos Estados Unidos nos tirarem desse grupo. Exatamente. É isso que eu ia perguntar. Quem é que vai conseguir parar o Trump? A única forma de parar o Trump é internamente. Ou então a guerra mundial, que, pelo amor de Deus, não. Guerras mundiais, gente, não valem a pena. A gente não quer ver isso. Pagar o pato ou andar de baixo. O andar de baixo é para pagar o pato. A Márcia Carmo escreveu um artigo citando um professor da Universidade de Georgetown, dizendo o seguinte: o único que pode dizer chega ao Trump é o Brasil, por conta da influência e do tamanho e do respeito que ele ainda tem, parece que tem, pelo Brasil. Mas que... e outros analistas dizendo que o que vão tentar é criar governos fantoches em todos os países da América do Sul. Isso não é difícil, porque isso a gente já viu muitas vezes, né? Agora, esse ataque direto, acho difícil acontecer. Agora, mais interessante, ou mais inusitado ainda do que o simples ataque direto, foi a continuação. A continuação me deixou surpreso. Bom, não tão surpreso. Na verdade, a análise interna lá deles diz o seguinte: ninguém, se ele tivesse continuado lá, ele resolveria esse impasse jurídico sobre se declarou guerra ou não. E, portanto, ele estaria cometendo uma ilegalidade absurda, porque ele não poderia estar lá declarando uma guerra sem ter falado com o Congresso. Então, eles saem, mas mantêm a ameaça, dizendo: se precisar, voltamos e fazemos de novo, raptamos outra pessoa. Raptamos outra pessoa. Ele praticamente disse isso no discurso dele. Isso, então, pequenas escaramuças que não se tornam... Foi muito claro.
que não se tornam guerra nunca. Então, a oposição interna está tentando, primeiro, judicializar isso, mostrar que é guerra, que ele declarou guerra sem a devida declaração. Porque uma parte maior da oposição democrata, a maior parte, ela nem acha tão ruim, ela acha que a América é intervencionista e tem mesmo que cuidá-la. No fundo, ela sempre acreditou na doutrina Monroe. É só olhar como é que os democratas costumam tratar o mundo quando eles estão... Não, e a maioria não sabe nem onde é que fica a Venezuela. Não, nem sabe. Ela sabe por causa do ódio. Deve ser o único lugar na América do Sul. Sabe, claro que uma parte da população sabe. Estou dizendo, a maioria, América Profunda, não sabe nem onde fica. Já viu aqueles negócios da internet em que o cara fala assim, cita 3 países, capital de 3 países do mundo. E as pessoas dizem nome de país, de continente, mas não acertam a capital. Ou então assim, onde fica tal país? Aí diz, por exemplo, Venezuela. A pessoa fala assim, na Europa? Na África? Na China? Nem sabe que tem na América do Sul. Ah, tem uma América do Sul? Nem sabe que existe uma América do Sul. Esse é o cidadão médio americano. A ponto de um espanhol, uma vez, quando perguntaram para ele a mesma coisa, ele olhou e falou assim, calma lá, meu amigo, não sou americano, não, sou espanhol. E foi embora. Ele nem respondeu. Por quê? Eu tenho outro tipo de visão de mundo. Então, nós temos isso, uma oposição interna, uma intelectualidade que está indignada, mas temos os democratas que não têm mostrado serviço e nem sei se discordam. Nem sei se discordam. Eu acho que eu vi apenas quebrou um paradigma, parlamentar democrata falar. Vi só um democrata vir a público e pedir que os outros parlamentares, inclusive republicanos, rechaçassem o ataque, mas não vi a consequência disso. Não vi mais ninguém falando. Todo mundo tem medo do Trump. Eu vi uma coisa interessante, aquele repórter Wolf, que eu mando sempre para vocês, é um conservador, mas ele costuma entender de dentro dos bastidores. Ele disse que o entorno todo do Trump não esperava aquele discurso onde ele fala que a Venezuela está com ele, é dele agora, que ele faz o que ele quer. Mesmo que isso seja verdade, eles não esperavam que ele fosse confessar isso em público. E, portanto, isso precipitou algumas coisas. Mas eu acho que, no fundo, ele tem a Venezuela na mão, porque ele apavorou a Venezuela. Ele vai deixar um clima de incerteza, instabilidade, mesmo as pessoas indo para a rua, armados, escambau. Já pensou que é viver dessa forma? E imagino que a elite venezuelana, a elite que eu falo no melhor sentido, gente que coordena, está com um problemão nas mãos, porque tem o efeito. E os danos possíveis? E uma guerra de longo termo, o que pode acontecer com a Venezuela? E a população? Nenhum líder decente, e até agora o histórico da vice-presidente era de uma pessoa muito engajada, muito orgânica, né? E um líder tomaria decisões rápidas. Mas eu vejo pela carta que ela enviou uma cautela que eu fico sem saber como definir. Com certeza. Eu não sei como definir. Não sei o que dizer de tamanha cautela. O Petro ali do lado já chutou o balde umas 6 vezes mais do que a própria Venezuela. Não, e tem a Maria Corina também, Maria Corina colocada para escanteio, essa mereceu. Essa foi inacreditável, foi inacreditável. Ele dizendo isso, ela não tem a confiança do povo venezuelano, então ela não serve para governar. Essa é karma. Mereceu. É tudo muito novo para a gente, quer dizer, é o velho novo, né? É o novo velho, digamos assim, como você disse, Adleira, porque a gente voltar àquele tempo, quase que um tempo de barbárie internacional. Você sabe que houve um momento da história, da história da Europa, a Idade Média, depois da queda do Império Romano, na formação daqueles pequenos feudos que depois viraram os impérios e tal, havia esse hábito, se roubava, se sequestrava o rei adversário, capturava, guardava-se para um resgate, que é literalmente o que o Trump está fazendo. Fala-se até que Maduro vai ser libertado, eu vi gente falando isso, após o pagamento do resgate.
E o pagamento é o petróleo, Jura? né? Ele vai fazer isso? Isso? Já vi a gente gente não especulando sabe, nessa direção. mas é bem possível. Artigos dizendo isso. Por quê? Porque, assim, hoje ele já reduziu, vocês viram que ele reduziu o tamanho da acusação, né? Retirou o Maduro da chefia do cartel. E isso não é pouca coisa. Isso é para poder, para o processo que ele está movendo em Nova York, ter algum sentido jurídico. Senão, o Maduro sai inocentado mesmo, se for só pela questão de justiça. Não é verdade, né? Agora ficou tudo muito vago, né? A acusação ficou absolutamente vaga. A acusação ficou mais mole do que... Bom, aí eu faço a pergunta, essa justiça americana vai funcionar? Dá para confiar nela? Ela tem funcionado com dificuldades, mas tem. Tem funcionado com dificuldades, mas tem funcionado. O fato dela ter tirado a acusação principal já foi interessante, entendeu? Já acendeu uma luz de esperança, entendeu? Agora não sei. Esperança eu não tenho nenhuma, Miguel. Não sei onde ela foi parar. Procurei pela casa toda, não sei onde eu deixei. Sei onde eu deixei. Não, o que é esperança? Morreu, apesar de ser a última que morreu. O que eu tenho é o seguinte, não acho que ela não morreu, acho que eu não sei onde ela está, mas eu não tenho esperança. No momento eu tenho, assim, uma curiosidade mórbida para saber aonde estamos pisando. E eu ainda não vi, eu vi muitas análises, algumas completamente opostas, até por razões ideológicas, mas mesmo dentro do nosso campo, eu vi muitas análises bem diferentes, bem díspares. O que mostra, de certa forma, que a gente, enquanto grupo de oposição a esse tipo de visão de mundo, a gente ainda não entendeu o que aconteceu e, portanto, não tem uma ação muito coerente. Até agora, a não ser a ótima, legítima e óbvia indignação absurda e todo mundo reclamando, dizendo não, a ponto de só a Argentina, pelo que eu entendi, eu estava vendo... apoiado na ONU, Argentina e Estados Unidos. Só a Argentina mesmo, Só a Argentina então, ficou do isso lado. É não é possível você apoiar uma agressão desse tipo, porque ela pode acontecer com você, quer dizer, em relação aos países, né? A gente sabe que a Groenlândia está ali, né? Está ali, a Dinamarca tá em pânico. já reclamou, está em pânico. A Europa não tem mais nenhuma moral diante dos Estados Unidos. A Europa está praticamente de joelhos, submissa, e não tem o que dizer sobre erros ao longo desse tempo, desde o começo da guerra com a Ucrânia. Enfim, então dali deve estar arrancando não os sai cabelos. nenhuma defesa. Você viu o que o Macron falou? A Marine Le Pen foi mais veemente na condenação ao ataque americano do que o Macron. O Macron apoiou. Mas o delegado francês na ONU foi contra, fez um discurso contra. O delegado francês... Isso eu não vi. Fez um discurso contra. Tanto é que só a Argentina apoiou. Foi o único país. Na verdade, a Somália também, né, eu acho. O Zelensky deve estar arrancando os cabelos, porque foi abandonado. Foi abandonado à própria sorte. E o dinheiro e armas do Zelensky não vem da Europa, vem dos Estados Unidos. Foi abandonado. Foi abandonado e com uma perspectiva de acordo que o exclui completamente. E olha, de um certo ponto de vista, tanto China quanto a Rússia têm muito mais direito a Ucrânia, num caso, e a Taiwan no outro, do que os Estados Unidos em relação à Nova Zelândia, porque esses dois lugares já pertenceram a esses países. A Venezuela nunca foi. Foi de uma companhia de frutas, mas isso é outra coisa, Não era Isso foi na Nicarágua, né? A coisa mas, assim, o país imaginário o livro, né, República das Bananas, que trouxe a frase República das Bananas, o país era uma descrição da Venezuela. É uma descrição da Venezuela, que é a ação das companhias de frutas e tal, depois substituída pelo petróleo. Mas, assim, aquela região da América está sob domínio de empresas americanas de uma forma ou de outra há um bom tempo. Quando a Espanha perde a guerra com os Estados Unidos, a influência dela diminui e eles passaram a dominar muito aqui. O contraponto era o Brasil. O contraponto era o Império Brasileiro, né, que era grande pra caramba no século XIX, continuou enorme durante a República, gigantesco. Eu concordo com você, de certa forma, quando você fala que o Brasil é a única voz que ainda pode ser ouvida, mesmo que vagamente,
porque é a que menos tem rabo preso. Como você falou, a Europa é totalmente submissa e dependente dos Estados Unidos. Não tenho o que dizer. A Rússia é uma inimiga, adversária dos Estados Unidos. E o Brasil... A Rússia está na dela, né? Mas eu acho que o Trump quebrou um paradigma, porque é o seguinte, ele rearrumou essa geopolítica de um jeito que nem a China nem a Rússia vão colocar as manguinhas de fora. Então é o seguinte, o Trump é maluco o suficiente para fazer o que ele quiser, sem que a China ou a Rússia interfiram. A pergunta de 1 milhão. Mas fazer o que ele quiser aqui na América do Sul, né? E na América, deixa eu fazer uma pergunta. Claro, aqui deixa eu fazer uma pergunta. Agora, ele não vai se atrever a fazer nada perto nos arredores da China ou da Rússia. Né? Eu acho que agora até sem moral para isso. Porque ele praticamente autorizou essas duas big potências a falar assim... Exatamente, a seguir em frente. A seguir em frente. Mas então, a pergunta de 1 trilhão. Isso acelera ou atrasa a Terceira Guerra Mundial? Eu não sei. Eu acho que isso atrasa um pouco o declínio americano, porque isso é uma demonstração de força que eles têm. O declínio está principalmente na área da economia, mas na área da defesa eles têm essa força que ainda vai demorar muito tempo para que esse poder se dilua, né? Como muita gente está dizendo, é o declínio do império. E todo o império um dia declina mesmo, né? Acaba. Agora, não sei se a gente vai estar aqui para ver, porque é uma coisa eu estou velhinho já. Mas olha, qualquer dos 3 cenários que eu li sobre a Venezuela é ruim para nós. Eu fiquei pensando. É assim, primeiro, houve um acordo prévio. Esse é o cenário que não é bom para nós. Houve um acordo prévio baseado na gigantesca força e na capacidade de ameaça americana. E a exaustão do povo venezuelano, porque não é mole viver sob bloqueio americano. Eu diga tudo. Isso é uma coisa. Porque nos 2 casos... E o terceiro... Bom, mais um dos cenários é o seguinte, a tecnologia americana bélica é tão eficiente que passou por cima da tecnologia russa e chinesa que havia por ali, para poder impedir isso. Esse cenário não é bom também. Eu não esperava. Nenhum desses países poderosos pode ficar muito mais poderoso do que o outro. E a terceira versão que eu vi é de traição pura e simplesmente. Olha, nenhuma desses 3 cenários, dessas 3 explicações, é boa. Nenhuma delas, Regina, nenhuma delas. A que eu acho mais provável é essa do acordo prévio, porque a pressão é gigantesca, está ficando maior. Aqueles barcos destroçados foram testes de campo, entendendo? E testes também psicológicos. E certamente eles têm informantes lá dentro que podiam dizer como isso cai dentro da população, ou dentro do poder, ou dentro da direção. Essa, para mim, é a mais provável, e ela pensando assim, pressupõe as esferas de influência. Nos meus momentos de devaneio, eu fico pensando assim, isso aconteceria aqui no Brasil? O Trump entraria aqui em Brasília e sequestraria o Lula? Não. Eu acho que não. Eu acho que é muito doido isso, né? Se você pensar bem... Independente, é engraçado porque a direita, ou mesmo as pessoas que... O Nicolas. Não aceitam essa discussão dessa interferência, querem discutir o Maduro. Eu não estou querendo discutir o Maduro, eu estou querendo discutir a interferência dos Estados Unidos num outro país, entendeu? Independente de quem é o Maduro, entendeu? Eles não aceitam. Eu vi gente nos Estados Unidos falando assim, com toda essa maior ditador, um grosseiro, assim mesmo, não podemos fazer isso. Claro, mas é óbvio, não é o Maduro que está em discussão, senão a gente está aceitando a barbárie. Entendeu? Não está em discussão, está em discussão. Maduro é um problema interno da Venezuela. E se for um problema do mundo, ele deveria ser conversado. Já houve casos em que o mundo, por exemplo, faz aquele embargo à África do Sul por causa do racismo. É questionável o que for, mas existem maneiras não bélicas que não incluam rapto e sequestro de resolver problemas. Claro. É aí que a gente estava conversando agora há pouco, né, Regina? A gente passou aí uns bons
40, 50 anos, digamos assim, conversando problemas, mesmo com os americanos bancando os idiotas a cada 5 anos. Cada vez que um presidente americano tem um problema, algum lugar do mundo é bombardeado. Quando é um problema sexual, 3, 4 lugares do mundo são bombardeados. Olha o caso do Trump. O homem que acabou com não sei quantas guerras já bombardeou, por causa dos arquivos Epstein, já bombardeou 3 ou 4 países no mundo. Esse canalha, diz a Luana Piovani, esse filha da... Tá vendo? E eu faço uma pergunta: o que vai acontecer com a Copa do Mundo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que haverá? Você sabe que já estava acontecendo, né? Já não, tinha e visto agora negado. tem muita gente pedindo boicote, né? É a única coisa que eu vejo. Porque a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, não pôde participar. Houve uma série de sanções que continuam até hoje, inclusive os atletas russos não podem dizer que são russos. As tentativas de tirar Israel das competições, seja internacionais ou culturais, não estão funcionando. Só aconteceu em fatos isolados, em atitudes isoladas dos países. Só atitudes isoladas. Não teve. As federações, aquele show europeu, Eurovision, não sei, todos eles meteram o galho dentro. Mas o Eurovision conseguiu. Conseguiu, mas demorou e foi só depois de uma pressão grande. Aí eu pergunto, caramba, mas aí desequilibra tudo, a gente perde qualquer referência, qualquer parâmetro. Por isso que o Trump entrou para a história de uma forma ou de outra. Ele entrou mesmo porque, assim, acho que ele mudou a maneira como o mundo se organiza. Ele expôs a maneira como o mundo estava se organizando, a raiva que ele e outros têm o racismo, essa política do ódio funciona bem no mundo em fragmentos. E ele mostrou outra coisa também. Quando ele botou Elon Musk diretamente dentro do governo, ele mostrou que o acordo entre estados e bilionários está prestes a se romper a favor dos bilionários. Quer dizer, eles vão assumir diretamente os países e os estados. E, de certa maneira, o Trump é o pioneiro. Ele já está falando, exatamente, ele já está dizendo que ele vai manter o CEO da Venezuela se ele, como board de acionistas, permitir. Ele trata isso como um negócio, realmente. Então, eu acho que isso, de certa forma, desmonta o Estado que foi inventado no século XVIII, no final do século XVIII. É isso que a gente estava conversando lá no começo. Quando vocês falaram sobre como é que eles podem ter entrado na Venezuela e ter feito... Eles mataram toda a segurança cubana, né? Foram uns 30 homens que foram mortos. 32. Agora, o Edilton está dizendo o seguinte: não há tecnologia que funcione sem a infraestrutura energética. Todos os instrumentos só funcionam com suprimento de energia. A primeira coisa que eles bombardearam foram os postos de energia. Foi o porto, depois a estrutura energética e levaram aparelhos que confundiam a comunicação. Então, vocês viram a entrevista de hoje do Trump? Vocês viram a entrevista de hoje do Trump? Ele descreve com deboche, de hoje, rindo, debochando, que de repente Caracas, ele até diz assim, usando a expressão Caracas como se fosse caraças, caramba, né? Ele usa Caracas. Eles de repente perceberam que estavam sem energia. Olha só que coisa. Gente. Ele disse isso. Só quem estava com energia, quem era? O Maduro, que ele queria que o presidente não tivesse gerador no palácio dele, que acabasse a energia no país e ele ficasse sem luz também. É impressionante o deboche desse homem, entendeu? Regina, não é da agora que você sabe. Nos filmes americanos sobre a Segunda Guerra, a destruição da central de energia já era a sabotagem predileta de todo mundo. Eu quero trazer essa palavra sabotagem. Eu acho que não é tanto a tecnologia americana, não. Eu acho que alguma sabotagem importante ocorreu lá dentro. Sabotagem no sentido mesmo de agente infiltrado, não é traição. É agente infiltrado para sabotagem, uma outra coisa. Não, eu também acredito nisso. Certamente aconteceu. A gente sabe que a CIA estava agindo. Ainda assim, a rapidez e eficiência, olha, não me deixa tranquilo uma coisa dessas. E como te falei, todos os cenários para explicar essa rapidez e eficiência são desagradáveis para mim. Eficiência técnica, ou a traição interna, ou um acordo pré-programado.
Segundo se fala, o próprio Maduro, Pepe Escobar, se não me engano, disse isso. O Maduro pensava em pedir asilo. Maduro pensava em pedir asilo. Né? Claro Então, que ele deve ter forma, sabido. já havia um movimento interno, mesmo que partisse dele, de uma modificação da estrutura do poder na Venezuela. Claro. Então, é isso que eu estou dizendo. Assim, qualquer visão superficial, quando a gente olha mais de perto, você vai ver que tem uma ponta ali para ser levantada, você levanta, tem mais uma. Cada vez que eu levanto uma ponta, uma folha de celofane da realidade sai e tem outra ali de baixo, uma camada de cebola. Isso eu acho uma pena disso tudo, é que a gente perdeu os assuntos todos, entendeu? Os outros assuntos importantes, interessantes para a nossa vida, como está acontecendo com o Brasil, sumiram. O Banco Master, o Banco Central, o Nicolas. O Nicolas não deixou subir, porque ele, ao falar o que fez e fazer o que fez, ele pediu para sofrer 4 processos ou 5 ao mesmo tempo, pedindo o mandato dele. E, portanto, nos traz ao Brasil, né? Alguém aqui falou assim, por que não sequestram o Nicolas? Eu só quero responder aqui ao DTF 7250. Ele fala sobre o José Luiz Fiore, que alerta sobre o Trump há uns 10 anos. Eu já chamei ele várias vezes aqui, só que ele gosta de escrever, ele não gosta muito de ser entrevistado ao vivo. De ser entrevistado. Então, vamos ver se eu consigo, se a gente consegue. Vamos ver. Seria bom. Porque a personalidade do Trump, eu vi gente que me entrevistou. Uma atriz brasileira me entrevistou, muito importante, a Bruna Lombardi entrevistou o Trump há 20 anos atrás. Eu me lembro disso. Então, assim, a personalidade dele não mudou. Ele é exatamente a mesma pessoa e ele é transparente. Como o Trump, como o Bolsonaro, o Trump não esconde o que ele é. Ele faz. É porque o pessoal não acredita no que ele fala, quando vê, ele fez. Porque ele avisou que ia invadir a Venezuela, que ia pegar o Maduro, pessoalmente. Ele avisou. Maduro sabia disso. Uma coisa que ele não é hipócrita, né? Alguém até mencionou isso aqui. Não, ele é mentiroso, mas não hipócrita. Ele é mentiroso, mas quando ele diz que vai fazer, ele faz. Ele é muito... eu não sei, existe aí algum tipo de definição para essa personalidade dele que tem um distúrbio. Não é possível essa pessoa ser tão... um desvio, né? Alguma coisa... Talvez ainda não tenham inventado o nome para esse desvio, mas que ele existe, ele está aí. Pode ser que daqui a alguns anos digam assim, ele tem a síndrome Trump, né? Depois que for. Virar nome, né? Virar nome. Falando em desvio, eu queria fazer uma reflexão com vocês, que eu fiz até um card ontem. Por que estão chamando a vice-presidente, Delcy, né? Como é que ela chama? Me esqueci o nome dela. Delcy. Por que estão chamando ela de vice-presidente e de atual presidente? Ela não foi eleita na mesma eleição que o Maduro? Ela não foi eleita. Não, é porque ela diz o tempo todo que o presidente continua a ser o Maduro. Mas, se não me engano, mas ela está sendo chamada... Ela não está sendo chamada de vice-ditadora. Mas aonde? Na televisão? Alguém me informou? Em todos os lugares. O Maduro é o ditador, sempre. Ela é a vice-presidente. Por que ela não é vice-ditadora? Mas vem cá, eu acho que ela não foi eleita. Acho que ela não foi eleita, viu? Mas o vice-presidente, ela já foi integrada pelo Congresso. E aí depois homologada. O processo é diferente, ela não é eleita na cédula, se eu não me engano. Eu acho que ela é indicada e é homologada pelo Congresso. Alguém me falou isso. Alguém pode conferir essa informação. Mas ela tem o cargo de vice-presidente. E, no momento, ela é presidente homologada pelo Congresso. Exatamente. Eu acho que devia ser... Não é nem interina. Ela ela é presidente no momento. Mas ela apoia o Maduro, ela disse que a única pessoa, o único presidente nesse país é o Maduro e tudo mais. O filho do Maduro fez um discurso na medida da posse dela, apoiando ela integralmente, etc, etc, etc. Eu acho que eles perderam uma grande arma, quem era contra o Maduro. Perderam as acusações, que agora que o Maduro foi sequestrado, você vai acusar o Maduro de quê? De ser sequestrado? O filho dela ou o irmão dela, um padrinho dela, é o presidente da Câmara também. Eu acho que é irmão. E alguém disse também que num desses bastidores da realidade política,
que Maduro já disse uma vez que não confiava nesses Rodrigues. E também uma das coisas que passou pela globosfera progressista, aí, pela internet do progressista, pela esquerda em geral, foi que ela pode ter entregue. O vice-presidente da Colômbia, ex-vice-presidente da Colômbia, disse isso, se não me engano. Então, muita gente disse isso. Muitas versões correm por aí, e até agora eu estou vendo o seguinte, a pressão sobre o governo dela é gigantesca, porque, ao mesmo tempo, ela tem que repudiar o máximo que ela pode, mas ela não pode arriscar a Venezuela, porque o que está em jogo é a Venezuela, não é só ela. Eu quero deixar uma pergunta aqui que leva a gente para um outro assunto, mas que é divertida. E a queda do Bolsonaro? Alguém está perguntando. A queda dele na prisão. Ele é mais um jeitinho de ir para o hospital? Ele teve um traumatismo craniano leve. Mas disseram já que ele não volta para o hospital. Eu vou desenhar o galo do Bolsonaro, se ele não estiver grave, eu vou desenhar o galo do Bolsonaro tendo uma conversa com ele, porque, sinceramente... Já tem uma foto dele que aparece um galozinho aqui. Concussão cerebral leve? Como é que é, Regina, que eles falaram? É o quê? Traumatismo craniano Traumatismo craniano leve é o que a gente chama de galo. Galo. É um galo. É um galo. O galo cantou na Polícia Federal. Deixou cair aqui. Eu acho que o Bolsonaro pode ter caído em si, vamos dizer assim, né? E aí, catapimba, cair em si na realidade dele... É uma charge pronta, né, Aroeira? Uma charge pronta. Dizer, essa do galo e a dele caindo em si, talvez na mesma charge. Caiu em si é ótimo. Bolsonaro caiu em si e teve uma concussão. Teve um galo, caiu em si, teve um galo. Teve um traumatismo craniano leve. E o galo cantou. Meu Deus do céu. Pelo menos a gente tem isso para se divertir. Tem vários vices? Vocês têm vários vices? Não? Vocês deve ser vice, já. Tem vários vices. Porque o tradutor errou aí. Olha, não sei. De qualquer modo, é o seguinte, a gente sabe que a situação venezuelana era difícil. A gente sabe que a Venezuela, como todo mundo que vive sob bloqueio americano, a vida é um inferno mesmo, é uma dificuldade. Eu vou ser honesto com vocês, assim. Maduro nunca me convenceu, nunca gostei do Maduro. Sempre achei que ele dilapidou muito da herança do Chaves, e esse sim eu respeitava muito. O Chaves era outra coisa, né? Eu respeitava muito o Chaves. Fiz muita charge gozando o Chaves e tal, mas respeitava ele muito. Porque ele era um indígena, era do exército, quer dizer, é o tal do cara, minha palavra predileta, ele era orgânico pra caramba. Ele era realmente um venezuelano típico, ligado ao exército, mas indígena, com todas as tradições e motivos, etc. Chega lá, ele é uma versão diferente, é claro, mas se você pensa bem do nosso fenômeno, chegar um cara feito Lula, que é um brasileiro mais típico impossível. Então, o Chaves não merecia o que aconteceu com ele. E até hoje, não é que é uma teoria da conspiração, mas eu sei que é possível. Eu sei que é possível induzir determinado tipo de doença. Você consegue. Você faz isso em rato. Então, mas, de certa forma, independente disso, o Maduro pega um país complicado, porque, além disso, também o boom do petróleo teve uma crise. Maduro tem que arcar com os custos disso. Não foi fácil para ele também, não. Eu não quero só sair xingando o Maduro, dizendo isso, é aquilo, aquilo outro. Não. Não foi fácil para o Maduro. Eu vou começar a passar charge, senão daqui a pouco não dá tempo de mostrar. Os 3 cenários que eu descrevi para vocês, assim, me incomodam os 3, mas eu acho os 3 absolutamente consequentes, compreensíveis diante do momento que a gente vive. Até mesmo a dificuldade técnica, porque, apesar do equipamento ser russo, quem estava operando não era russo. O pessoal foi treinado adequadamente, assim por diante, porque parece que parte do equipamento não foi nem usado. Eles não conseguiram fazer funcionar. E não era começar a passar charges, tá? Pode passar. Não era falta de energia. Pô, sei lá, tem tantas versões e fatos e notícias encontradas que eu volto lá para o começo da nossa conversa. O que nós não temos é reportagem. O que está faltando para a gente é reportagem. Aí sim... Mas é um tanto difícil fazer reportagem. E o furo de reportagem que o Moraes acabou de... Aí sim a gente consegue... Moraes proibiu o Bolsonaro de ir ao hospital fazer exames depois que ele teve essa... Não. Depois de ele ter caído em si. Então você escolheu a charge certa. Perfeito, exatamente. 2026 está aí em cana.
Vocês viram um anúncio, um anúncio, não, uma reportagem na televisão? Essas reportagens que o repórter vai para a praia para ver como é que tá as férias de todo mundo. Eu vi que o cara disse. Eu vi. Aí perguntou, e aí, como é que tá tudo bem aí? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, tá uma maravilha, o mar, o céu, a temperatura, Bolsonaro na cadeia. Aí o cara parou imediatamente. Pano rápido. Aí ele vira já para perguntar outra coisa para outra pessoa, né? Muda de assunto. Muda de assunto. Bom, meus cartões de feliz ano novo, eu podia ter usado esse Você Está Aqui. Lembre-se disso, na charge que eu fiz sobre o Trump hoje. Esqueci de botar isso, eu vou até fazer de novo e botar com essa setinha. Você está aqui. Para o pessoal se tocar do que realmente está acontecendo. Não vai passando aí. Feliz 2026. Esse é o Madurando. Eu vi um número engraçadíssimo de um humorista americano falando assim: o Trump acabou de desalojar um ditador do poder, pegou ele e vai ser julgado em Nova York. Aí aparece a foto dele com aquele saudita. Fala, não, esse não. Aí aparece não, esse não. Vários com Putin. Aparece a dele com Putin. Não, esse aqui não mesmo. Eu vi um outro vídeo do Putin passando, do Trump passando, todos na frente do ditador saudita, cumprimentando ele. Eu vi esse vídeo. Essa é a chave quando falaram assim, se o cara tem que estar com licença para delatar, e que era o pavor na Faria Lima, em Brasília. O cara começar a delatar. Não fica um em pé, meu irmão. Não fica um, meu irmão, exatamente. Aí eu fiz o James Bond clássico, né? Meu nome é Vorcaro, Daniel Vorcaro. A Tereza dizendo que o Bolsonaro caiu em cima, não conseguiu cair fora. Não. Exatamente, então caiu fora, ótimo. Caiu em si só. Aqui os planos nazistas do nosso amigo. Você esqueceu do próximo alvo, Groenlândia. Pois é. Eu esqueci de colocar, eu fui pensando... A Dinamarca está com a Groenlândia na mão. O mundo todo é difícil, exatamente, está com a Groenlândia na mão. Nessa charge, eu devia ter posto a setinha nesse mapa da Mega. Você está aqui, para lembrar quão próximos a gente está desse negócio. Eu tinha tido uma mesma ideia, mas aí eu vi que eu já tinha feito essa charge dele mordendo a maçã da Apple. Eu tinha feito ele mordendo a maçã, que era o mundo, mas aí eu cancelei, eu não fiz. Essa é a minha quarta vez com essa charge. Eu fiz isso quando ele foi eleito da primeira vez. Vários ângulos diferentes ele comendo o McDonald's. Porque eu considero que a charge é uma peça de repertório. Claro, ela vai voltando. Ensiná-la de novo. Exatamente. Exatamente. Isso. Eu coloquei essa semana uma charge novamente. Gostei dessa mão roxa. Gostei dessa mão roxa dele. A expressão de desenhar a nova mão. Quando eu percebi, eu vi um close da mão dele, falei, meu muito Deus bom. Ele passa maquiagem, né? Ele passa maquiagem e disfarça. E às vezes a maquiagem gasta ou para, de tanto aperto de mão e tudo mais. Só deve dar a mão para o Bolsonaro, depois deve sair com a mão esquisita, né? Olhando para a mão, o que eu peguei? Aquele creme esquisito, achando. Alguém tem um lenço de papel aí para limpar? Essa charge foi feita antes do sequestro e o Nando fez depois do sequestro. O Nando fez também. Não deve ter visto essa. Não, ele não viu. Essa é a primeira vez que eu desenhei essa mão. O cartaz é I Need You, in the US Army. Exatamente. In the US Army. With you, with the US Army. Essa aqui ficou desaparecida. No dia que ele foi preso, o Trump invadiu a Venezuela, aí saiu do noticiário. O Felipe Martins. Né? E ele foi preso pelo uso das redes sociais. Né? Então, a ideia era essa. Mais uma de 2026. Sem medo de ser feliz em 2026. O chapeuzinho, Panamá e tudo. Não, mas eu continuo... Já vi analistas também comentando o seguinte, esse fuzuê no planeta não altera significativamente o quadro brasileiro, não. Que segue movendo suas peças do jeito que a gente está. Mas a gente, Aloída, tem que ficar muito atento, porque vai ser um bombardeio muito grande nas eleições. Vai, eu acho que vai. A gente tem que estar muito atento já há alguns anos e pelos próximos anos. Eu acho cada vez mais, porque
Mesmo que o Lula ganhe, a situação não muda, né? Não, olha, não vejo um mundo tão imutável assim, não. Tem percalços no caminho de muita gente aí. O próprio Trump tem um percalço. Inclusive tem percalços para o Trump armados ali à frente, naturais ou não. Como a gente conversou no começo do programa, tem uma discussão interna nos Estados Unidos muito grande. Há uma oposição grande a isso que ele fez por causa do custo possível de uma aventura dessas. E outra coisa, mesmo esse negócio de amanhã começa a explorar petróleo na Venezuela, nananina não. O custo estimado é de bilhões, eu vi analistas... É de bilhões porque está tudo meio obsoleto. E quem na indústria vai querer arriscar bilhões num negócio que você não tem certeza de que é exatamente o que o Trump está dizendo? O Trump falou que ele vai financiar as empresas que vão explorar o petróleo lá. Vocês falou uma coisa que é o resgate. O resgate é que é interessante, é o que faz mais sentido nessa história toda. Entendeu? Porque é o seguinte, ele oferecer às empresas de petróleo como resgate para a soltura dele. Como pagamento, né? A única coisa que faz sentido. Pode ser, mas vou retornar ao problema que eu coloquei, é o seguinte, a ideia, pode até ir passando a chave, a ideia de que os caras vão investir numa aventura que politicamente não é segura, porque você não pode confiar, ninguém nos Estados Unidos confia, ninguém da elite dirigente, eu tenho dinheiro, confia exatamente no que o Trump está dizendo. Todo mundo vai atrás da informação real. E a informação real que eles já têm é o custo. Essa é a verdadeira razão. Eu publiquei isso no dia. A razão de invadir é isso. Mas, assim, o custo dessa exploração é muito caro. Quando ele fala que vai subsidiar e financiar, quanto tempo até os analistas começarem a dizer, sabe quem vai pagar? É você, cidadão americano. Subsidiar significa que você fica tudo muito simples, né? Fica tudo muito simples. Então, ele não vai ser fácil para ele, não. Se é o governo que vai bancar essas empresas, é o cidadão que vai pagar. Agora, uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, e que para os Estados Unidos é mortal, era o fato do Maduro, da Venezuela, estar vendendo petróleo em yuan. E isso aí já era um prenúncio do que os BRICS querem fazer daqui a muitos anos, que é acabar com o circuito do dólar, o circuito comercial do dólar. Tem a ver com o que o Pepe Escobar estava falando. Mas discordo do adjetivo mortal, que é o substantivo, mas que se vindo de adjetivo. Eu também achei um pouco exagerado. Exagerado. É mais uma das batalhas difíceis, luta de tabuleiro, troca de peão por peão, nesse processo complexo pra caramba que é a substituição do dólar. Aí é um texto mais... Não, eles não admitem, não vão admitir e vão lutar até a última gota. Segundo, claro, é uma batalha. A guerra hoje é econômica, de informação, de digitais, de estruturas digitais, e até militarizada também. E mesmo sobre o custo de gente das guerras, as guerras estão sendo feitas pelas grandes potências com drones. Bom, isso aí, assim, é um recado. Esse fiz também no dia em que... Eu fiz 4 charges no dia que ele invadiu. Meu filho que me acordou cedinho para dizer: América Latina, encosta na parede com as mãos para cima, cospe aí, igual quando a gente levava dura da polícia para ver se a gente estava drogado. E quando ele fala todo mundo, principalmente a América Latina. Mas todo mundo. Groenlândia, Europa. A Europa deve estar assustada com a irrelevância dela, né, Regina? A irrelevância dela. Eu acho que depois de anos e anos depois da guerra, é a primeira vez que a Europa está de joelhos. Irrelevante. Vai passando. Eu estou lendo aqui uma cilada que foi armada para o Mota e o Alcolumbre. Estou lendo aqui que o Lula pode vetar a PL da dosimetria em evento pelo 8 de janeiro. E o Lula disse, isso vai acontecer se o Mota e o Alcolumbre não forem. É uma maravilha, isso é uma armadilha genial. Como é que é? Fala de novo. É assim, o Lula disse que pode vetar a dosimetria no dia 8 de janeiro, na homenagem ao... se eles não forem à homenagem. Se o Mota e o Alcolumbre não forem, aí eu veto. Não é uma maravilha? Aí vai obrigar... Ele fez piada, mas é uma piada que está falando a verdade. Ela é engraçada porque ela é verdade. Exatamente. Ai, meu Deus. Esse já é um assunto
que também submergiu, mas o Eduardo está sem emprego. Está sem emprego, está sem passaporte diplomático. Sem passaporte, está com o Pix vigiado, quero ver como é que ele vai conseguir receber dinheiro. E sem salário, né? Ele vai ter que voltar para a Polícia Federal. Hambúrguer. Vai voltar a fritar hambúrguer. Tinha de fazer. Tinha de fazer só para poder botar o bigodinho louro. Essa está saltitante, né? Você fez quando ele foi eleito a primeira vez, né? Não, eu já fiz essa charge com outros personagens. Mas com ela, com eleito, não. Eu fiz outra charge de Hitler, mas que era daquela, essa que até essa da Cruz Gamada. Mas essa ainda não tinha feito. Fiz várias vezes ela. Essa eu fiz agora. Eu achei os 3 Reis Magas, eu achei ótimo. Muito bom. Eu tinha feito um desenho, Aroeira. Por que você fez o cabelo, não fez louro o cabelo do Baltazar? Não, porque ele é negro, né? Mas qual o problema? Pode ser nenhum problema, pode ser louro. Não, pois é, eu mudei, mas eu tinha feito esse desenho, tinha feito o desenho dos 3 Reis Magos mesmo, assim, desenhado aquele desenho clássico dos Reis Magos, e eu apertei um botão errado no Photoshop e perdi, depois de horas desenhando. Aí, realmente, eu falei, não, eu não vou perder essa ideia, fiz esse aí rapidamente. Isso aí. Isso eu acho que é verdade. Eu acho que essas chaves são aspectos diferentes da minha realidade. Dizem que eu faço isso para desviar a atenção dos nossos arquivos, Jeffrey. Está lá no fundo o fantasma, nas ameias do deserto de Hamlet, né? O fantasma do pai do Trant ali andando. O fantasma está ali atrás. E você liga para o que dizem? Pergunta o fantasma. Claro que não, mas está funcionando ou não? Está desviando a atenção ou não? Está funcionando. Está funcionando. O arquivo precisará 2, 3 dias que eu praticamente não vejo nada sobre os arquivos da oficina. Eu não vejo nada. Mas não vai demorar, não. Em mais um dia começa a aparecer. Sim, mas eu tenho visto vídeos. Tenho visto vídeos do Trump beijando meninas, isso eu tenho visto, eu percebo. Continua. Ele não vai sumir, não. Ele pode fazer o que ele quiser, que não vai desaparecer. Aí eu fiz a ficha datiloscópica do Eduardo. Que ele vai ter que voltar a fazer, né? Vai trabalhar vagabundo, ele é escrivão, pois é. Vai trabalhar vagabundo. Não, nunca. Não, sem essa. Aí, não vai ser agora. Nananina, não. Never, Nerusca, jamais. Não é o forte daquela família. Ninguém ali não é o trabalhou, forte. Nunca trabalharam. Nenhum deles trabalhou. Nunca. E essa é sobre a foto que o Flávio publicou, metade dele e metade do pai. Que a internet caiu de pau dizendo assim, pô, até a foto é rachadinha. Perfeito. E aí, eu tive que desenhar para explicar. Perfeito. É o ano. É o ano. Esse ano é isso e ponto final. Quer dizer, eu não sabia que era também o ano do renascimento do imperialismo pé na porta. Não sabia. Porque quando virou o ano não tinha acontecido, aconteceu depois. Aconteceu depois. Por mais que a gente... Nenhum de nós aprendeu ainda a levar o Trump a sério. Nós temos que levar. Aconteceu dia 3. Ele falou que ia demolir uma ala da Casa Branca e demoliu para construir um baita salão de dourado de baile, a coisa mais cafona do mundo. Ele falou que é capital o Nicolás Maduro e fez. Ele falou que ia transformar a Gaza num estacionamento com shoppings e torres e num resort. E esse era o plano mesmo e está sendo exposto pelo planeta todo com a cara de pau. E falando em Gaza foi colocada literalmente para escanteio. Né, Gaza para escanteio. Lembra, gente, quando começou, eu falei, o que mais me dói é saber que em pouco tempo, assim que um horror novo aparecer, eles escanteiam e param de falar nisso. E agora o serviço está quase concluído também, né? Ainda tem isso. Então vamos lá, Aroeira, com você. Temos 1 minuto. Daqui a pouquinho, não, 2 minutos. Já que hoje é dia de Reis, daqui a pouquinho eu vou levar meus presentes, né? Meu ouro, incenso e mirra, junto com o Igor Essa, lá na Travessa dos Tamoios, 32 no Flamengo, onde a gente vai cantar de tudo um pouco, inclusive vamos cantar do Tim Maia. Hoje é dia de Santo Reis. Hoje é dia de Santo Rei, perfeito. Santo Reis. E aí, na sexta-feira, eu estou com a Cláudia Barcelos e o Kiko Chaves, lá no Capitu Café, que é na Cosme Velho 174. Também um quartelzinho nosso, também
o nosso bunker, onde a gente tenta escapar dos rápidos sequestros americanos, tocando boa música. Muito bem. Muito E aí bem. terminamos. Chegamos ao fã. Então, só para lembrar, a invasão da Venezuela é assustadora, o rapto de Maduro, tudo isso. Um começo de ano muito difícil, mas eu, ainda assim, mesmo não encontrando esperança procurando aqui pela casa, eu ainda assim acho que temos um trabalho a fazer e acredito que vamos ganhar essas eleições. Não, jamais vamos desistir. O trabalho para fazer é contínuo, para sempre. E eu também acho que vamos. Olha, feliz Dia dos Reis para vocês, para todos e todas que nos acompanharam aqui, uma bela audiência. Beijo para todos. Isso. Muito obrigada e até a próxima semana, quando voltaremos. É isso aí. Beijo para todos. Beijo para todas. Tchau, tchau, gente.